Me pediram aqui, vários companheiros, vieram aqui à frente, pedindo o seguinte: eu desse um informe que é praticamente uma pergunta de quase 100% do auditório. E diz o seguinte: as ações vão ter custo? Quem é que vai fazer, etc, etc. Então é o seguinte, o caminhamento é o seguinte: as ações administrativas que foram faladas, as ações coletivas serão feitas pelos sindicatos da federação, das federações, do GDPAP, do doutor Rogério, serão ações coletivas. Então quem banca isso são as associações e sindicatos, está certo isso? Está entendido? Ações coletivas, mandado de segurança, ações administrativas, as denúncias que o Rogério faz em todos os lugares, a associação é que banca o honorário do advogado. Quando, por um acaso, a gente não conseguir, no mandado de segurança, a liminar, ou essa liminar for cassada, eu vou dar um exemplo disso aí. No tempo do PPV, o que aconteceu? 98% dos participantes tinham migrado para o PPV, já, 98%. Aí houve um mandado de segurança impetrado do doutor Maia, conseguiu uma liminar, brecou. Eles caçaram a liminar, então caçando a liminar iam dar seguimento à migração. Mas o sindicato, Sindimar, que está aqui presente, fez uma ação junto com a IPED, mas foi o Sindimar que fez. E a juíza Macalós, que faleceu há pouco tempo, deu a sentença famosa. O que ela disse na sentença dessa? Pode todo mundo migrar, mas não pode levar nenhum tostão do plano aqui. O que aconteceu? Inviabilizou tecnicamente. Como é que vai fazer um plano novo, 0 quilômetro, e o pessoal vai deixar todo o dinheiro no plano de cá para quem ficou? Todo mundo ia ficar milionário, quem ficou ia ficar milionário, quem não migrasse ia ficar milionário. E os 2% que não tinham optado iam ficar com todo o patrimônio da peça à sua disposição. Bom, então, inviabilizou. Aí o Maia depois conseguiu caçar a cassação. Então, ele conseguiu numa decisão. Essa decisão desse mandado de segurança, ainda até hoje não foi julgado o mérito. Que quando você ganha uma liminar, não decidiu o mérito, decidiu liminarmente dar aquele direito, mas tem que decidir o mérito. Nem a contra-repactuação que nós fizemos, que ganhou uma liminar e foi cassado, e nem a outra, da PPV, até hoje não julgaram o mérito, tem 20 anos ou mais. Então, mesma coisa, quando a gente foi ter uma mandado de segurança, né? quando a PVIC decidir e publicar no Diário Oficial, os advogados já falaram, mandado de segurança. Todo mundo aqui vai entrar com mandado de segurança, né? O coletivo. Aí pode ganhar liminar. Se ganhar liminar, parou tudo. Para a gente discutir o que está sendo dito aqui, né? Vamos discutir o que é justo e o que é certo. Para tudo. Eles caçam a liminar. Caçando a liminar, vai ficar discutindo isso aí na justiça 10 anos, 20 anos, até julgar o mérito. Enquanto isso, está descontando. Então, tem que entrar depois com as ações individuais. Por quê? Porque cada um vai alegar, eu não quero adiantar o que os advogados vão fazer, mas qual é o segmento cronológico? As ações individuais, cada um os advogados vão usar a argumentação de cada um. Quem não repactuou tem argumentação, quem repactuou tem argumentação, quem é pré-70 tem argumentação, enfim, tem argumentos, cada grupo ou grupo de pessoas vão ter o quê? Um argumento de uma ação individual. Por que tem que ser individual? Se for coletiva, se perder a coletiva, todo mundo perde. Então, individual, se uns perdem, outros ganham, etc., a gente vai ter um balanço e tem o quê? Pulverizando isso no Brasil inteiro. Que quanto mais juízes estiverem analisando isso, mais você tem condições de discutir a questão. Então, ações individuais, quem vai fazer? Os advogados de preferência que forem recomendados pelas entidades, né? Porque sabe como é que é o negócio. Se alguém tiver algum advogado que queira fazer, não tem problema nenhum. Mas é bom trazer para conversar com os advogados do fórum como é que deve ser feito, para não fazer bobagem, fazer todo mundo igual, até na mesma linha. Tá certo isso? Por quê? Porque tem um custo. Então tem que ser uma ação que tem o quê? Uma boa probabilidade de ganhar.
Se você acha uma ação só para marcar posição, ou para dizer que está fazendo, ou para o advogado ganhar dinheiro, é besteira, porque tem custo. Tem o custo da sucumbência. Se perder, vai pagar o advogado da parte contrária. Tá certo? Na Justiça do Trabalho não tinha. Agora, a nova lei que se aprovaram agora, a Justiça do Trabalho já tem sucumbência também. Então, como tem custo, tem que ser individual e tem que ser combinado, evidentemente, com os advogados que vão tratar da causa. Então, cada grupo, cada associação e sindicato vai ter. O sindicato, alguns sindicatos, os advogados do sindicato, às vezes fazem ou não, depende da orientação do sindicato. Mas são ações individuais, né? E para o grupo. Está claro para vocês? Está tudo claro agora? Então é o seguinte, inicialmente ninguém tem que fazer nada. Ou melhor, ninguém tem que fazer nada? Não, desculpe. Ninguém deve não fazer nada. Quem quiser fazer, faz. Agora, a orientação é que a gente vai fazer, nesse caminhamento, as ações coletivas, tá certo? Administrativa, como o José Débora falou, Vergara, a gente vai entrar com ações coletivas. Depois, então, e no andar da carruagem, a gente vai dar informações. A gente vai fazer reuniões como essa, outras reuniões como essa, o sindicato, a federação vai providenciar, o fórum vai providenciar, tá certo, Adriano? Outras reuniões como essa, os sites e os grupos, os blogs, tanto da associação, do sindicato, entendeu? Vão anunciar, vão dar informação, vão anunciar quando vai ser as assembleias do sindicato, enfim, para todo mundo ficar mobilizado e saber o que está acontecendo. Que as coisas vão acontecer, nós temos aí no mínimo uns 3 meses de coisas acontecendo sem que apareça alguma coisa no contra-cheque. Está claro para vocês? Então nós só vamos ter contra-cheque de conto lá para dezembro. Não é que a gente vai ficar aí, então, mas não falou isso, agora eu vou passar minhas férias na Europa. Pode até passar, mas deixa alguém com procuração para ir nas mobilizações e responder, porque não vai deitar de berço esplêndido, não, como tem no nacional, que a gente vai resolver as coisas. Pois não, André. Bem, pessoal, boa tarde. É só para deixar claro aí que no decorrer é bom, porque a gente participa e o pessoal aqui presente vem indagar um monte de situações, a gente vê que precisa esclarecer alguns pontos. E aí, um dos pontos que a gente precisa esclarecer é o seguinte: o pessoal que está aí apreensivo fala, pô, mas o que está sendo feito? Está muito vago o que falaram. Realmente, a questão da Petros é complexa. São várias itens, variáveis que a gente tem que atacar. Já tem ação em curso. O Rogério ele citou as ações do GDPAP, tem ações dos sindicatos, das federações, questionando vários itens. O que nós estamos fazendo agora é um alinhamento do que nós vamos fazer na seara administrativa para, posteriormente, seguir com as liminares na seara jurídica. Né? Então, mas quais são essas ações? É essa questão que a gente está fazendo o debate, o questionamento. Olha, eu não sou de nenhuma associação, nenhuma federação, não estou associado a nenhum sindicato. Como é que eu fico? Primeiramente, cabe aqui, é importante ressaltar, que as pessoas precisam se associar. E aqui eu não estou fazendo propaganda nenhuma, se associa àquela que você se identifica, porque você precisa fortalecer essas instituições. Porque essas instituições que fazem os debates enquanto vocês estão viajando, e enquanto vocês estão em casa, que a coisa está tranquila, essas associações que estão vendo as vírgulas, senão a coisa estava pior do que estava. Pode ter certeza. O nosso conselheiro, Brandão e o Siqueiro, todo mundo passou pelo conselho que a gente apoiou, foi que nós acreditávamos no conhecimento técnico deles, e ao longo desse tempo todo eles fizeram muito o embate. E esses votos deles que vão servir também de fundamento para a gente na seara jurídica. Mas eu não sou nenhuma associação, está abrangido nas ações coletivas, vocês todos estão abrangidos, todos. Mas vai haver um momento das ações individuais. Né? E aí o Brandão já aqui deu uma exemplificada, ações individuais essas, se eu sou repactuado ou não. A cláusula 48, que responsabilizava a empregadora pelo déficit. Como é que eu fico agora? É que também lá do outro lado também tem advogados e pessoas pensando nisso.
estão tratando o déficit como estrutural, né? Não como conjuntural. Então, ele já meio que afasta a cláusula, mas a gente também vai fazer esse embate na seara jurídica, administrativa. Tem muita coisa que acompanha. A colega veio aqui falar com a gente, pô, mas a questão da verba alimentar é isso mesmo. Muita gente vai ser privada da sua dignidade humana e a gente tem que atacar também esse fundamento. Então, tem muita coisa a ser feita, mas uma coisa que eu tenho certeza, nessas incertezas todas, só vocês junto com a gente e os petroleiros da ativa é que vão poder mudar nosso futuro. Só isso, gente. Não tem outra forma. Não dá mais para ficar assistindo a Globo, não dá mais para ficar viajando. É a hora de você acordar e falar, não, agora eu vou voltar aqui no meu tempo de 95 e vou lá para frente e fazer a discussão. Nós queremos isso, fazer a discussão com vocês que estão sendo impactados. Mas nós não queremos fazer só a discussão do equacionamento, não. Estamos querendo fazer a discussão do que vai ser a Petrobras daqui para frente e do que vamos ser nós, enquanto cidadão desse país maravilhoso, rico, vamos continuar sendo os pobres do mundo, tá ok? Então, Brandão, obrigado aí por abrir, mas era só algumas dúvidas que vieram me perguntar. Então, vamos dar a palavra ao Dr. Rogério Débora, porque ele tem umas perguntas que já trouxe. Desculpa, alguém perdeu uma chave aqui, eu chutei ela. Se alguém aí der falta da chave, vai estar aqui com o responsável na OAB, ok? Rogério, eu tenho umas perguntas aqui. Você pode responder a quem participou aqui primeiro, depois dar atenção aos seus clientes. Aqui, ó. Toma essas aqui para você. A grande parte das perguntas aqui, por exemplo, tem várias perguntas que já foram respondidas, tá certo? Essa que eu falei, quando é que vai entrar, quem vai entrar, como vai entrar, quem vai pagar, perguntas desse tipo já foram respondidas. Tá, só um minutinho, só, Rogério, só enquanto você lê aí, tá certo? Você... diz aqui, devido à impossibilidade da entrada no plano Petros 1, de entrar o pessoal da ativa que entrou no Petros 2, se tivesse entrado, se resolveria o déficit. Não. Ao contrário, porque quanto mais gente entra, mais compromisso tem, tá certo? O passivo vai aumentar. Não tem, os salários dos novos, o quê? Tem uns níveis, são mais altos que os salários. Os mais antigos aqui ganharam muito menos que os novos estão ganhando hoje, não é isso? Então, quem está ganhando hoje, da ativa, tem um compromisso na Petro muito maior. Tanto que a provisão de benefício a conceder é muito maior que a previsão de benefício concedido. Sabiam disso? Na Petro, o compromisso com os ativos é muito maior que os aposentados. Entendeu? Então, na realidade, por causa do salário. Então, se todos entrassem, não quer dizer que fosse resolver o problema, porque também seria o problema do passivo também. Quem entra contribui, mas também tem o compromisso. Está claro para vocês? Não é bem assim. Se os novos funcionários, já falei. Tem aqui o que deve ser feito objetivamente, etc., para impedir, nós já falamos, né? As ações vão ser, como o doutor Adélio falou, vão ser feitas na medida do necessário, no tamanho certo, na hora certa. O que será feito, já está dito, se há diferença entre repactuados, repactuantes e não repactuantes, não tem diferença nenhuma, tá certo? Quer dizer, para o equacionamento e para a lei diz o seguinte, participantes, assistidos e pode não, a lei não diz se tem repactuado, ela não considera a submassa, não considera. Tanto por isso é que tem um processo pedindo a separação de massa, tá? Então é tudo igual. Agora, na alegação, é que os não repactuados têm alegações, está diferente do repactuado. Repactuado pode dizer o quê? Que foram enganados, porque eles repactuaram porque a empresa ia dizer que eles não iam pagar mais. Então tem uma alegação, né? Mas exatamente. Então, na realidade, no equacionamento não tem diferença nenhuma. No enfrentamento tem diferença. Não é pactuado, PP1, não poderão cobrar a Petrobras a dívida. Sim, as dívidas estão sendo cobradas, como já foi falado aí para o doutor Rogério Débora bem, todos, que as dívidas estão sendo cobradas. A Litoral Paulista, você falou da ação do Litoral Paulista? Eu comentei que nós temos a ação, né? Então, cobrando RMNR e cobrando os níveis. Temos essas duas ações já em andamento, que é da federação. Isso. A ação que está acionando de níveis é aquela que foi dada administrativamente para o pessoal que não entrou em juízo
2004, 2005, 2006. Deu impacto de 2 bilhões e tanto, que o Rogério Debrecht falou, que jogaram no plano previdencial erradamente. Tinha que ser o quê? Inciso 9 do artigo 48. Essa ação o Litoral Paulista está fazendo. Já fez, já impetrou. Viu, Brandão? Para a gente, como aqui é um público novo, eu acho que a gente tem que ser é que a gente vem discutindo isso há tanto tempo, que quando a gente fala sucintamente, acredita que todo mundo está por dentro. Mas pelas perguntas que vieram para cá e também pelos que pararam com a gente e vieram conversar, o pessoal ainda está meio perdido. Então, eu acho que cabe a gente ir fazendo os esclarecimentos para tornar isso aqui construtivo. A questão dos níveis foi que a Petrobras, em 2004, 2005, 2006, ela deu níveis para o pessoal da ativa. Para que isso? Simplesmente para burlar o aumento para os aposentados. Essa é a grande realidade. Ninguém tem que ficar com medo de mentir, de falar as coisas, não. Foi isso. Ela, para burlar, ela queria aumentar o salário da ativa, porque ela precisava de trabalhadores bem remunerados para se manter na empresa, para crescer no mercado, só que tinha essa cláusula que impedia. Aí o que ela fez? Deu níveis para o pessoal da ativa. Aí, com toda a lógica, os aposentados que tinham que receber o aumento da ativa, entraram com ações na justiça para cobrar esse aumento paritariamente. Certo? Isonomia. E ganharam. Quando a Petros começou a perder, a Petros chamou, exemplo, a gente tem uma ação civil pública no Litoral Paulista, que até o pessoal que não entrou com a ação estão recebendo lá seus 40, 50, até tem uns 200 que não receberam ainda. Aproveitar esse público aqui saiu, entre em contato lá, se seu nome estiver lá, tem um dinheiro em juízo, senão daqui a pouco vai pro, salvo engano, vai pro FAT, tá? Mas aí, o que acontece? Ganhar na justiça, a Petros fez um acordo, foi pagando o pessoal, pagando retroativo também, isso deu um déficit de 2,8 bi, que hoje a reajustada dá uns 3 bi. Mas quem deu causa a esse déficit? Foi a Petros? Foi a patrocinadora. E esse é um dos itens de vários questionamentos que estamos fazendo, que é a patrocinadora que tem que aportar isso para a Petros. Certo? Isso é um ponto para todo mundo entender qual é essa questão de ações de níveis. Tá bom? Então, se ela deu um acordo coletivo, ela acordou com os sindicatos, foi paralelo pela FUP, tinha que prover o quê? A fonte de recursos, óbvio. Como é que você vai dar benefício acordado acordo coletivo sem prever a fonte de recursos? Ela quer que ela fez, jogou no plano. Errado, isso é uma das ações. É bem claro para vocês o seguinte, por que esse acordo foi feito no acordo coletivo pela FUP em paralelo com a Petrobras? Ele previu somente o quê? 2004, 2005, 2006. Por quê? Porque não previu para todo mundo depois. Porque os repactuados, que foram enganados por eles, só tinham ação do direito até 2007, que é as ações de níveis. Então só fizeram o acordo para as ações da RMNR. Por que não botaram também a da RMNR que pegava 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, enfim, todos eles? Por que não botaram para dar administrativamente? Deu para entender a diferença da FUP e da gente? É isso. Eles fizeram um acordo para beneficiar a quem? Para dizer assim, olha, eu enganei vocês, mas eu estou fazendo aqui um quebra-galho. Administrativamente, vocês que não estão na justiça vão dar. Mas essa é a verdade. Não proviram a fonte de renda que está sendo cobrado. Agora, para concluir aqui, para eu passar para o doutor Derby, aqui que eu reservei para ser mais fácil, pensionista deverá pagar, sim, já foi falado, pensionista que não paga hoje a Petros, na cota extra vai pagar, porque a legislação fala o seguinte, participantes e assistidos. Assistidos são aposentados e pensionistas, por isso. Viu, ô Brandão? Hein? Mais uma parte para ficar bem claro. Pessoal, quem vai contribuir, quem vai fazer esse aporte, são todos, ativa, aposentados e pensionistas. Isso. Quem está fora? Tem uma exceção, os pré-70. Apenas. Petros 2 é a mesma coisa? Não, porque tem gente que acha que o pessoal novo vai contribuir. Não, quem é do Petros 2 não vai contribuir porque são massas diferentes. O bolo é diferente, é outro bolo.
Parte de um bolo que precisa agora jogar um fermento para todo mundo comer esse bolo até o final da vida. E o outro bolo é o do Petrus 2, que foi o pessoal que entrou 2002 em diante, 2001 para ser preciso, que não tiveram opção de entrar no Petrus 1, não foi aberta essa opção. Eles ficaram sem plano até 2007, quando criou-se o PPP 2, e eles estão contribuindo hoje. Hoje estão contribuindo, esse plano é superavitário, logicamente, por quê? Porque só entra, não está pagando benefício para ninguém. Esse pessoal, e eu vou, sincero, porque vocês estão aposentados e não sabem como é que está a empresa. Hoje esse pessoal, com a saída de PDV, chega a ser 80% dos trabalhadores que tem na empresa. Ok? Boa parte, eu estou falando para vocês, porque nas assembleias que a gente está chamando lá de ativa, a gente pede para quem vê quem é do PPP1, é no máximo 20% que levanta a mão. É uma amostragem. O pessoal já saiu no último PIDV, o pessoal que era tudo PPP1. Então, da ativa, não chega a 20% quem está no Planos Petrus 1, que é esse que está tendo o equacionamento. Essa é Planos Petrus 2 que não está tendo equacionamento, para ficar bem claro aí. Então a resposta já foi da outra pergunta que tinha, justamente essa. Quem está no Petrus 2 não paga. Mas quem foi para o Petrus 2 pelo BPO paga. Ou seja, quem fez a opção pelo BPO era da ativa, era do Petrus 1, e fez a operação BPO e passou para o Petrus 2, vai pagar equacionamento sim. Está claro para você? Então, na lista que o Adélio falou, participantes, tem dois tipos de participantes, né? Aquele que passou para o Petrus 2, mas era do Petrus 1, e aquele que permaneceu no Petrus 1. Então, essa é a diferença. O pessoal acha que, eu fui para o Petrus 2, como o Petrus 2 não vai pagar, como disse o companheiro realmente, que é outro plano, eu não tenho que pagar nada. Tem. Tem porque você ficou com um remanescente lá que depois vai reclamar seu benefício, não vai? Então tem que pagar também, é isso. Então, eu passo para o Rogério Debre. Então, praticamente as perguntas aqui foram todas nessa linha, eu respondi. Mas, de qualquer forma, quem indicou aqui e-mail, etc., nós vamos ratificar. E como disse o Adaelson, a gente pretende fazer um boletim conjunto, né, da FENASP com a PNP e o CDPAP, onde a gente vai fazer um resumo do que já está sendo gravado e nós vamos disponibilizar o vídeo. Toda essa reunião aqui está sendo gravada. E o vídeo vai ser disponibilizado para quem quiser depois ver, e depois quiser fazer pergunta, que eu estive lá, eu vi isso, mas eu esqueci, queria fazer pergunta. Manda para o nosso e-mail, manda para as associações, sindicatos. Nós vamos manter um diálogo com vocês constante, para que vocês fiquem informados de tudo que está acontecendo. Vamos lá, doutor Rogério, desculpe. Antes de responder as perguntas, eu acho interessante fazer o seguinte, até para eu poder pontuar a minha cabeça. Petros criada em 1970. A Petros foi criada em 1970 quando tinha uma grande massa de empregados já pré-existentes. São os chamados pré-70, ou seja, aqueles que estavam antes da criação da Petros. A patrocinadora tem obrigações a respeito dessa massa de pré-70, porque hoje a lei denomina de serviço passado, não é isso, Mazão? Serviço passado. Petros criada em 1970. A Petros foi criada em 1970 sem paridade salarial. Não existia paridade salarial. O reajustamento das suplementações já era feito, vamos dizer, IPCA. Em 1984, diante de alguma conjuntura, que eu não sei dizer porque eu não estava naquela época, a Petros e Petrobras, principalmente Petrobras, entendeu ser imprescindível naquele momento de criar uma paridade salarial, talvez para atrair novas mão de obra ou então para segurar a mão de obra que já existia. E aí foi instituída a paridade salarial em 1984. Para isso, o Conselho de Administração da Petrobras teve que assumir uma responsabilidade de custeio. Todo o impacto que, porventura, pudesse ser causado em razão daquela decisão única, exclusiva, direta da patrocinadora, deveria ser por ela suportado. Então, surge o artigo 48, inciso 10, depois dos regulamentos, inciso 9. O artigo 48, inciso 9, tecnicamente, ele é uma fonte de custeio que vai injetar dinheiro no fundo PPSP toda vez que for identificado no déficit, alguma rubrica em relação à paridade salarial. Então, o artigo 48, inciso 9, ele não é para tudo.
Ele é para déficit especificamente causado em razão daquela decisão que criou a paridade. Essa, por exemplo, 2003, 2004, 2006, é o tipo. E eu ia chegar lá. Então, regulamento da Petros, Contrato. que curiosamente, até hoje, mesmo com os regulamentos repactuantes e não repactuados, os dois regulamentos possuem o mesmo artigo, 48, inciso 9. O artigo 48, inciso 9, portanto, ele não é uma tábua de salvação. Ah, tem déficit, paga tudo. Não, não é. Por isso até que eu estou perguntando, uma das perguntas que eu estou fazendo na Alerj é, eu quero destrincha. Eu devo 27 bilhões? Tudo bem. Mas o que é o quê? Eu preciso saber. Lá na CPI foi dito que o déficit estrutural são de 10 bilhões. 5 é família real. E o resto? É o quê? Por exemplo, repito, níveis salariais. Essa questão dos níveis salariais, o companheiro ali falou em abono. Abono não entra. Abono não entra. Os níveis vieram justamente porque os ativos estavam de saco cheio dos abonos salariais, que eram dados abonos salariais em 2001, 2002. Esses abonos não integravam o salário e cada vez mais vocês ficavam distantes do mercado e, portanto, olha, não quero. Aí foi criada a maneira de dar níveis, indistintamente, um nível para cada um. Então, existe um impacto nas contas decorrente dos níveis salariais, principalmente com esse acordo, que para mim é uma coisa muito complicada, como se eu, a Daet, tivesse feito um acordo de comprar um carro e o senhor fosse pagar o carro. O senhor vai pagar o carro que eu e ele estamos contratando. A FUP e Petrobras entraram num acordo político para a Petros pagar essa conta. Isso foi discutido na CPI dos fundos de pensões. Está lá. O então presidente da Petros tentou justificar, ainda dizendo que vocês não tinham direito. Recentemente, há coisa de 2 anos, talvez 1 ano e pouco, saiu na revista da Petros que vocês eram os grandiosos culpados porque vocês entravam com ações judiciais contra a Petros. Foi, saiu. Então, o que acontece? 48.9 é o impacto decorrente daquela alteração de 84. Logo depois disso, teve uma outra alteração, que aí mexeu com a contribuição de 11% para 14,9%, apenas historicamente. E depois disso, a grande alteração que teve na relação do fundo foi repactuante e não repactuado. Repactuante e não repactuado. Conheço de cós salteado. Mas a questão que hoje, agora, nesse exato momento, me aflora e eu estou diuturnamente discutindo eles querem cindir o plano, separar a massa entre repactuantes e não repactuados. E eles dizem que há uma perversidade entre repactuantes e não repactuados. E eu estou há 2 anos tentando buscar, me mostra essa perversidade. Ela não aparece. Tem um parecer da Global Prev, tem um parecer da Mirador, que tenta justificar a separação de massas perante a Previc, mas em nenhum momento, repito, é declarada, aqui há a perversidade. A perversidade está aqui. Eu até cheguei, em determinado momento, a dizer, olha, aqueles que não repactuaram, repactuem. Por quê? Eu não vejo mais chance de ganhar nenhuma ação judicial no Poder Judiciário. Então, se o que não repactuou não tem mais chance de ganhar nenhuma ação do Judiciário, ele é um repactuante indireto, porque ele recebe o IPCA. E acabou. Mas tem a questão do artigo 48. Ora, mas no regulamento do repactuante tem o artigo 48. Então, repactuante e não repactuado, eu acho que foi um grande engodo naquela época, sim. Um grande engodo. E a grande maioria entrou nesse engodo. E hoje, o que acontece? Não existe impacto, me prova. Qual o impacto? É uma das perguntas. Qual o impacto que existe? Qual o impacto que repactuante e repactuado trouxeram, contribuíram para esse déficit? Qual o impacto que a repactuação trouxe para a contribuição do déficit? É uma pergunta. Então vejam. Existem. Essa é uma grande alteração. A outra grande alteração que veio logo depois. Só um minuto, por gentileza, senão eu não consigo. Porque está decorado na minha cabeça. Eu tô. Mas eu tô tentando. Se... Porque a massa dos repactuados, ele vai ficar num bolo independente do outro
maldade está na empresa, com a FUP e tudo mais, que na verdade repactuou o sistema. Existe a maldade sim, e isso foi feito com a FUP, isso foi falado. Inclusive, tem gente da FUP que obrigaram o pessoal a repactuar e na verdade não repactuaram, estão no plano antigo. Exato. Então houve maldade sim. Não, talvez eu acho, só Brandão, só um minuto, por gentileza. Não, Talvez é só eu. Rogério, tem que intervir. É o seguinte, gente, se a gente for dar falação, todo mundo vai querer falar, viu, companheiro? É o seguinte, vamos esperar. Vamos esperar, Não, por favor. não. Você não respondeu a pergunta, Hein? não. Porque o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que não houve maldade. Eu não estou dizendo isso, ao contrário. O que eu estou dizendo é que não existe, não vejo impacto no déficit a questão da repactuação. A repactuação não impactou. Senão aí não tem como. Aí não tem como. Deixa eu terminar, por favor. Rogério, termina então. Então, veja. Não vamos ter interferência da que plateia, acontece? senão a gente não termina. Então eu não vejo. Tecnicamente, eu não... Rogério, a gente tem que entregar imperativamente às 3 horas, que temos um compromisso com a OAB. Às 3 horas eu vou encerrar, e as perguntas que não foram respondidas a gente vai mandar por e-mail para quem se identificou. Então, por favor, deixa o da mesa terminar. Depois, se quiser fazer pergunta, faz a pergunta por escrito, por favor. Bom, posso continuar, Brandão? Pode. Então vamos. Então eu vou repetindo. Eu não entendo, eu não vejo, eu não consegui enxergar tecnicamente, junto com o apoio dos atuários que me assessoram, nenhum impacto. A repactuação não trouxe impacto ao déficit. Não trouxe. A última grande e pontual alteração no plano foi a aprovação de um plano de cargo e salário em 2007. Quando o plano de cargo e salário foi aprovado em 2007, mexeu numa estrutura importantíssima do fundo, do PPSP. Foram concedidos aumentos no PCSC, foi incluída a RMNR, e ao longo desses últimos 10 anos, a política da Federação Única dos Petroleiros, que eu acho até que seria correta, e correta, porque os petroleiros têm que ganhar pelo menos igual ao mercado. Mas ela impactou as contas do fundo. O que eu busco, o que eu estou perquirindo, tecnicamente, é o que é? É a comprovação de que essas alterações influenciaram e influenciam no déficit para poder apurar e apontar quem é o responsável pelo pagamento. Por exemplo, quem deu causa ao fundo previdencial? A Daeps está aqui, está com uma ação lá. Foi a Petrobras e a FUP. Então é ela que tem que pagar. Não só porque é ela que assumiu o acordo, mas porque tem o artigo 48. Quem deu causa à implantação do plano de cargo e salário? Foi exclusivamente a patrocinadora. O fundo de pensão, quando ele é criado e elaborado, ele tem parâmetros, regras. Por mais que eu quisesse e queira dar aumento acima de uma regra, de um ganho mínimo, um ganho real, que está lá nas contas matemáticas atuariais de um plano, eu não posso dar. Ou posso, desde o momento que eu me responsabilizo pelos impactos que aquele a mais vai causar ao fundo. E eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar, que a implantação do PCSC trouxe um impacto, a RMNR trouxe um impacto e a política salarial trouxe um impacto nessas contas. Grande parte desse déficit, a responsabilidade é da patrocinadora Petrobras. Porque ela não quis, ela quis sim dar um aumento salarial, mas não quis dividir, ela não quer pagar, ela quer dividir a conta. E aí vem a grande celeuma, que eu estou aqui tentando fugir dessa discussão. Qual a discussão? Afinal de contas, é ou não é paritário? Existe ou não existe contribuição extraordinária? Que existe contribuição extraordinária, existe. Tanto que vocês vão pagar. Mas só existe contribuição extraordinária para vocês? Não, para a patrocinadora também. Ah, peraí. Mas aí então ela é paritária. Não, paritária não. Paritária naquilo que eu não dei causa. Aliás, paritária naquilo que eu não dei causa. Naquilo que eu dei causa, ela é exclusiva. E é isso que eu estou tentando buscar por meio de ações administrativas, investigações pelo Ministério Público, de denúncias na Previc. Então, porque eles querem discutir, querem levar uma discussão para a repactuação.
E não tem como discutir repactuação, porque ela não causou nenhum impacto. Por isso que eu fiz, nesse final de semana, junto com... Brandão me mandou pergunta. Tem mais de 100 perguntas ao presidente da Petros, todas elas extremamente técnicas e que podem ser respondidas. Por quê? Porque são perguntas como, por exemplo, quem se aposentou até 31 de agosto de 2007 foi beneficiado pela nova polícia salarial da empresa? Então, essa é a primeira pergunta e grandiosa pergunta. É um divisor de águas. Quem se beneficiou e quem não se beneficiou da política salarial da empresa? Quem se beneficiou e quem não se beneficiou da política da RMNR? E a pura mais verdade que eu tenho uma prova mais inequívoca que a Petrobras reconheceu a dívida no inquérito. Mal. E eu estou buscando a correção. Então, uma das perguntas que me foi enviada é a seguinte. Eu acredito até... Brandão, só um minuto. Matheus Greco Neto. Tá aí? Essa pergunta foi para mim ou foi pro Vergara? Pra mesa? Não, porque tem uma pergunta sobre a IPET, Vergara. Aí você achei que fosse. Fala do pré-70 e por que os admitidos quando do regulamento de 72, onde é citado explicitamente que a Petrobras cobriria qualquer desequilíbrio, deve pagar pelo déficit. Foi o que eu quis explicar de forma inicial. O artigo 48 não é qualquer déficit. Não é a tábua de salvação. O artigo 48, ele só é legítimo o custeio naquilo que é decorrente da polícia salarial. Não, o artigo 48, inciso 9... 48, inciso 9, decorre... Então, só para poder ser um pouco mais claro, o Conselho de Administração da Petrobras, quando aceitou, por exigência do Ministério da Previdência à época, só foi possível incluir o artigo 48, na verdade, o Cinedil está certo. O artigo 48 alterou a decisão da Petrobras de assumir a responsabilidade pelo déficit, criou o artigo 41 e as resoluções. E em decorrência e concomitantemente foi criado o artigo 48. Por quê? Eu não poderia instituir uma paridade sem custeio. O custeio é único e exclusivo da Petrobras, por quê? É nítido, porque foi ela que deu causa. Portanto, não pode ser dividido com nenhum dos senhores. E, no entanto, o que desse déficit monstruoso, o que é e o que não é de responsabilidade do artigo 48? Então, não é tudo. A outra pergunta. Acredito que o bom senso diga que devemos contribuir considerando os diversos fatores já conhecidos. Teve um aposentado que foi me procurar lá fora, o amigo dele ficou muito chateado quando eu disse, de uma forma muito carinhosa que eu me refiro. A tábua de mortalidade é para isso. E em 1970, alguém imaginaria que vocês estariam com 90 anos mais vivo, mais forte do que eu? Então, é uma previsão matemática. Não é o que eu quero que vocês morram, cacete. É ao contrário. Então, isso toda hora tem que estar mudando. Então muda de 70 para 74. Então alguma coisa vocês têm que pagar. Não pode sair daqui só com um beijo, não. Tem que pagar alguma coisa. Agora, o que querem fazer com vocês é enfiar na conta de vocês aquilo que é de responsabilidade da patrocinadora. E é uma caixa preta. E essa caixa preta que tem que ser aberta. E quando nós estivemos lá na procuradoria, o procurador ficou doido de cabelo em pé. Porque até então ele só tinha as minhas denúncias. Aí, a da Edson com a FNP, Brandão com a FENASP, levou um monte de outras denúncias que o cara ficou de cabelo em pé. A auditoria nós estamos perquirindo, nós estamos buscando. Por isso que nós temos que ser estratégicos e não ajuizar uma ação assodadamente. Como alguém disse nesse canto aí, a FUP ajuizou uma ação. Logo quando cheguei, eu passei o final de semana tentando falar com o Vergara, não consegui. Ontem ele me mandou uma mensagem, eram 10 e pouca da noite, e a gente não conseguiu se falar. Logo quando eu cheguei aqui, eu peguei e botei ele lá fora para ele falar comigo sobre a ação da FUP. Porque a ação da FUP, para mim, tem uma estratégia. Talvez eles estão querendo com a ação separar a massa do judiciário, porque não vão separar a massa na Previc. Eles têm ação judicial, a gente está junto, tem a minha ação judicial lá na Federal, não vão se depender de mim. E não vão. Agora, o que não pode acontecer é a gente pedir para vocês comparecerem no dia 21 lá na Alerj e meia dúzia de gato pingado apareceram lá. Aí não dá. Porque aí eu fico sem nenhuma, moral, eu fico sem nenhum respaldo.
É pressão. Ele tem que sentir o bafo de vocês no cangote. Senão não vai dar certo. É por isso que eu tô aqui com ele aqui, porque esse não é papel do advogado. Mas eu tô fazendo, eu tive que meter a mão no microfone na outra audiência que teve lá na LERJ lá, e porque eu pedi para vocês comparecerem, e por acaso e por sorte, o pessoal do Banco Central foi em massa, a pessoal da Eletrobras foi em massa, e só tinha meia dúzia de gato pingado da Petrobras. Aí lá no Clube de Engenharia, mais de 600 pessoas, aqui mais de 200 pessoas. Eu quero ver dia 3. Eu quero ver dia 3. Eu não sou para isso. Então, acho que eu devo ter te respondido. A outra pergunta, quem já é associado da EPET? Eu vou passar essa pergunta pro Vergara, porque ele é advogado lá da EPET. A última pergunta, Vergara. Isabel Cristina. A Previc responderá a algum processo por não ter cumprido o seu papel de fiscal junto a Petros? Essa, para mim, é a pergunta do ano. Por quê? Quantos de vocês estão dispostos a mandar e-mail para todos os senadores, perturbar os senadores para abrir uma CPI? Porque eu estou perturbando a Ana Amélia, estou perturbando Paim, estou perturbando eu estou perturbando todo mundo. Doutor Rogério, você já conclua. Conclua, por favor. Responda as suas perguntas, por favor, que a gente vai ter... Então, eu vou protocolar amanhã um pedido de denúncia na Procuradoria-Geral da República para apurar as possíveis irresponsabilidades, as omissões, as negligências da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, Previc. Peço o apoio da mesa, quem quiser participar, você já conhece o endereço do inquérito, porque eu vou juntar as 3 denúncias que eu já fiz na Previc, desde... só, Brandão, mais um minutinho, por favor. Eu discuto na Previc RMNR dívida desde 2013, quando ninguém acreditava. A Eusbieta que é responsável por essa questão toda, porque se não fosse ela, em 2014, fazer o que ela fez, não tinha GDPAP, não tinha... Porque ninguém... Hoje todo mundo fala sobre dívida, inclusive até a FUP. Até a FUP fala sobre dívida hoje. Entende? Então, amanhã eu vou protocolar um pedido, uma denúncia na Procuradoria da República para que ela apure as responsabilidades. Por quê? Porque aprovaram um plano de equacionamento sem apurar as minhas denúncias. Então a Previc não pode, em tese, ela não pode aprovar o plano de equacionamento sem antes me responder a minha denúncia, que não é qualquer denúncia. É uma denúncia extremamente consolidada, extremamente técnica, com um parecer de um atuário, de uma empresa atuário aqui no Rio de Janeiro, baseada nos documentos que estão à disposição no site da Petros. Só eu não tenho o valor da dívida porque a Petros não quis me entregar a documentação, eu recorri à Previc e a Previc disse que não ia me dar. Isso é objeto do inquérito também. Explicar novamente porque não é cabível entrar com mandado de segurança, porque não deve ser feito. Eu acho que eu não disse isso. Senão pode me internar porque... eu disse que tem que entrar com mandado de segurança no momento certo. Qual é o momento certo? Por exemplo, mandado de segurança preventivo. Preventivo previne. Teoricamente é lindo. Estou na casa dos advogados. É lindo, maravilhoso. A lei é linda, tranquila. Aí vai o juiz assim, indefiro a liminar, porque eu não sei se vai ser aprovado ou não. Então, eu preciso que seja aprovado, e aí sim nós vamos entrar com mandado de segurança. Isso tudo está concatenado. Uma das primeiras, se não a primeira vez que eu vejo as grandes associações, uma grande federação sindical, e aqui eu não conheci o Ada Edson, e eu vi no Ada Edson tudo o que eu não vi nesses 15, 16 anos. Não porque aconteceu o que aconteceu, e já vinha conversando já há algum tempo já. E o apoio da FNP, para mim, é muitíssimo importante. E esse era um dos objetivos, unir a categoria. Tem mais uma pergunta, senão eu não respondo. Divulgar todos os eventos já marcados. Peraí, Brandão, poxa, só um minuto, Brandão. Vamos lá. Divulgar todos os eventos já marcados para que possamos comparecer. Acho que a gente divulga. É o WhatsApp, tem no site, os blogs, os sites divulgam. Eu vou pedir lá para o pessoal do GDPAP em particular para divulgar mais. Obrigado. Obrigado, Rogério Deb. Rogério Deb tem essa característica da veemência e um pouco de ansiedade também, né, Rogério? Porque é próprio do Rogério. Porque a gente combinou, parte que ele disse aí, a gente vai combinar depois na reunião dos advogados, quem vai fazer o quê e como. Mas ele já adiantou aí
a parte que ele vai fazer é que nós não estamos contra não, já viu? Nós vamos acertar depois de tarde, apoiar a sua iniciativa. Mas tudo bem. Eu vim com o Rivotril e recomendado. Hein? A gente já conhece você, a sua luta, a sua combatividade e também a sua ansiedade. Então vamos agora dar a palavra aqui ao doutor Vergara, que vai responder algumas perguntas e depois passar. O doutor Geraldo tem uma só, né, José? Então vai passar para o doutor Geraldo, que é uma só, depois passa para o Vergara. Por não. Olha, a nossa pergunta... Desliguei. O que vocês pretendem fazer sobre a recente decisão da Receita Federal sobre a incidência do imposto de renda nas contribuições previdenciárias? É Patrícia Barros, né? Olha, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Já na primeira debate, o Vergara já falou, resolução não é lei, portaria não é lei, né? A gente é regido pela lei, pela Constituição, e de antemão a gente já diz que essa exigência ela é anticonstitucional e as medidas naturalmente serão tomadas no momento certo. O que é imposto de renda, né? Tem que ter aumento de renda, aumento de patrimônio. Vocês já pagam a contribuição normal, é 12,9, não é? 12,9, vocês já pagam. Agora, esta contribuição extra, sobre contribuição extra, não incide imposto de renda. Não tem previsão constitucional para isso. Certamente, os tributaristas debruçarão sobre isso e irão na defesa de vocês, tá bom? Obrigada pela pergunta. Vai, Vergara. Boa tarde. Então, seguindo aí as perguntas, é o Matheus Greco Neto. Pergunta, quem já é associado da EPET está incluído na lista dos postulantes a entrarem na justiça ou necessita de mais alguma coisa? Então, assim, essa pergunta, na verdade, ela me permite fazer um esclarecimento um pouco maior das ações e de que rumo tomar, né? Na verdade, nós vamos ter aí dois rumos de ações, que são as ações que a gente pode chamar de institucionais, que são as ações que vão ser movidas coletivamente, em nome das associações e da federação, e aí eu posso aqui falar como advogado da FENASP e das associações a ela vinculadas, e nesse caso a EPET está incluída. Então, quando a associação entra com uma ação em nome de seus associados, todo o quadro de associados é beneficiado, né? O que nós temos feito é provocar assembleias autorizando o ajuizamento dessas ações. Isso foi feito, por exemplo, com essa ação de cobrança, agora da dívida da BR Distribuidora com a Petros. O que nós fizemos? Houve um edital convocando uma assembleia para deliberar sobre isso. A assembleia foi realizada e a entidade, então, deliberou pela autorização da ação com o objetivo de fazer a cobrança dessa dívida. Então, com base nesta autorização, a EPET estava legitimada para ingressar com a ação. Isso é uma coisa muito importante, porque também nós temos que cuidar com essas ações institucionais, as ações em nome das associações, para não ser aquelas ações que morrem na praia, que morrem num requisito básico, que é a legitimidade da associação para a causa. Às vezes o advogado vai lá, na ânsia, entra com uma medida, entra com a ação e não junta lá na hora de entrar com a ação uma ata da Assembleia autorizando ou uma autorização dos associados para ingressar com a causa. E a causa é uma causa excelente, a petição inicial foi muito bem feita, mas o tribunal nem julga o mérito da ação. O tribunal extingue a ação por falta de legitimidade, dizendo o seguinte, olha, essa associação não provou que estava autorizada a representar seus associados. Então, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, as associações, para demandarem em nome dos seus associados,
precisam estar autorizadas para isso pelos seus associados e, portanto, é importante que quando ocorrem as assembleias extraordinárias convocadas para isso, haja a participação dos associados e geralmente são feitas 2 chamadas, a primeira com quórum X e a segunda com qualquer quórum para autorizar. Isso foi feito tanto na ação de cobrança da dívida da Petrobras com a Petros, relativa às condenações solidárias, como na ação da BR Distribuidora. Pois bem, então, nas ações coletivas é assim que funciona. Tá? Acho que está contemplada a resposta. Agora, eu me permito aqui dizer a vocês o seguinte, nós temos um outro campo, que é o campo da individualidade, quer dizer, das ações individuais. E é aí que mora o perigo daquelas ações que eu me referia de manhã, que coloque todo mundo numa cesta só, fazendo uma ação, digamos, para parar de contribuir. Tá? Isso é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque nós temos situações dentro da Petros totalmente diferentes. Há uma pleiade de categorias de participantes na Petros. E isso é um fato que eu denunciei, por exemplo, no processo administrativo da separação de massas. Porque quando a Petros tentou agora fazer a separação de massas, ela tenta fazer em 2 subgrupos, repactuantes e não repactuantes. E o que nós dissemos lá? Nós dissemos o seguinte, olha, não pode. Se for separar a massa, tem que separar por todos os subgrupos que existem aqui. Que subgrupos são esses? Repactuantes, não repactuantes, pós-82, pré-82, pós-84, pré-84, certo? Pré-70. Existem vários subgrupos dentro desta massa com direitos diferenciados. Vou mostrar para vocês uma questão. Por exemplo, se eu pego um cliente que repactuou e ele deseja discutir o direito a não pagar essas contribuições que estão sendo agora cobradas do equacionamento. Eu tenho uma argumentação jurídica diferente daquele que repactuou. Por quê? Porque quem repactuou recebeu uma maciça campanha na sua casa, com DVD, com cartas, com revistas, que dizia o seguinte, que se repactuasse, não haveria déficit. Ia colocar a casa em dia. Não haveria mais cobrança de contribuições. Bom, esse fato deste cidadão ter recebido cartas dizendo que não haveria mais cobrança, que a repactuação era a solução, etc. e tal, naquela época, certo? Este fato pode configurar uma figura jurídica que é um dos desdobramentos do princípio da boa-fé, chamado venire contra fatum proprium. É uma coisa muito antiga que vem do direito romano, que é o seguinte, ó, a parte não pode vir contra o fato que ela mesma provocou. Para quem não sabe, o princípio da boa-fé se desdobra em 4 subprincípios. Ou 4 desdobramentos que tem, que é a supresso, que é a supressão de um direito pelo não exercício ao longo do tempo. A surresso, que é o acréscimo de um direito pelo hábito no contrato, ou seja, as partes tanto fazem que eu faço com que a outra parte acredite que eu acresci aquilo ao contrato. O tu coque, que significa o tu também, quer dizer, eu não posso exigir da outra parte aquilo que eu mesmo faço. Tá? Não é de boa fé num contrato eu dizer para o outro, olha, não faça isso, mas eu mesmo faço. Quer dizer, é uma hipocrisia dentro do contrato. E o venire contra fato próprio, que é eu não posso vir contra um fato que eu mesmo pratiquei. Então, o direito contempla isso. Então, na repactuação, houve uma campanha em que eu dizia para aquele cidadão, eu digo, olha, faça isso, adira a esta repactuação, eu lhe pago 15 mil e você não vai mais pagar a contribuição, porque eu vou sanear esse déficit. Aí depois eu venho e digo, não, sabe aquela repactuação que você aderiu? Ela não serviu para nada, porque está aqui a fatura. Então isso é um venire, isso é uma hipótese clara de uma violação do princípio de boa-fé. Então eu tenho esta argumentação nesta ação. Esta mesma argumentação eu não vou usar num outro caso. Por exemplo, se eu pegar o caso do pós-82, eu vou fazer uma outra argumentação diferenciada. Eu vou dizer, olha, eu sou um cidadão que entrei depois de 82, eu estou tentando, através da minha associação, a PAP, ou da minha associação, a EPET, estou tentando botar dinheiro neste fundo há anos. Inclusive os conselheiros que me representam entraram com uma ação
o falecido conselheiro o Ivan Barreto entrou com uma ação, e depois a EPET entrou, depois a PAP entrou, tentaram fazer com que eu contribuísse para esse fundo ao longo de anos, e o fundo dizia, não quero receber esse dinheiro, não quero receber esse... E agora o fundo vem num comportamento contraditório e me diz, sabe aquele dinheiro que eu não aceitei que você botasse? Agora eu quero lhe cobrar. Vê? É uma outra abordagem. Agora eu pego um cliente que é um não repactuado. Bom, eu não repactuei porque eu entendi que eu tinha direito adquirido ao artigo 41 do regulamento, que determinava que toda vez que o salário do pessoal da ativa fosse aumentado, deveria haver o aumento dos meus proventos. E assim o fiz, de boa fé, por acreditar numa cláusula do meu contrato, que existe há muitos anos no regulamento da Petros, e que foi submetida a exame sucessivo da Previc, que é o órgão fiscalizador, porque sim, a Previc deu carimbo no regulamento da Petros nas últimas 4 alterações do regulamento, 2010, 2012, em 2007, em 2008, ela carimbou esse regulamento, ou seja, ela disse que aquela cláusula ela era válida, de modo que ela provocou em mim a crença de que eu estava aderindo a um regulamento que tinha uma garantia de que aqueles reajustes do artigo 41, pelos quais eu optei, e por isso não repactuei, eu optei por manter o artigo 41, se causassem déficit ao plano, este déficit seria de cobertura exclusiva do patrocinador, pela via extraordinária. E é por isso que a lei complementar fala em paridade das contribuições normais. Se a lei diz que são paritárias as contribuições normais, e a lei não dispõe em branco, né, a lei só fala aquilo que ela precisa dizer. Se a lei diz que são paritárias as normais, é porque as anormais não precisam ser. Então, as extraordinárias não precisam ser. Então, o regulamento da Petros, ao prever no artigo 48, inciso 9º, que se causar déficit ao artigo 41 é a patrocinadora que tem que aportar, ele está prevendo o quê? Uma possibilidade de contribuição extraordinária para a cobertura daquele déficit específico. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que existe uma pleia de situações jurídicas dentro do plano que tem que ser tratada assim, tem que ser tratada com este cuidado. Eu não posso tratar todo mundo como se todo mundo fosse a mesma coisa, porque não é. Certo? Existem características de direitos muito peculiares dentro do plano. Então, o que eu posso dizer para vocês? Uma coisa é o plano institucional e outra coisa é a defesa que eu vou fazer do meu direito individual no momento oportuno. Que momento oportuno é esse? É o momento em que a efetiva cobrança ocorrer. Tá? E é importante também dizer para vocês, agora só pegando o gancho da parte da manhã, do imposto de renda, do ICS, eu havia dito que existe toda uma legislação no sentido da proteção ao participante. E este equacionamento, na forma como está posto, ele faz a opção mais gravosa ao participante. Ele não faz a opção protetiva do participante. Porque, vejam bem, se houvesse o equacionamento do déficit pode ser feito com redução de benefício, por exemplo. Como ele é temporário, eu posso optar por reduzir os benefícios temporariamente e amanhã, depois o plano está saneado, eu aumento o benefício de novo. Se eu reduzir o benefício, esse pessoal não vai pagar imposto de renda sobre isso, diminui a alíquota. Né? Então, veja bem, é a opção mais gravosa. E, além de tudo, é uma opção que tem um alto potencial gerador de demandas contra o plano. Só sem querer fazer terrorismo, existem casos já julgados de outros planos. Eu tenho um acordo que eu trouxe comigo do Tribunal de Minas, de pessoas que entraram com ações, casos de participantes que tinham empréstimos na fundação. Empréstimos consignados,
sofriam descontos de empréstimos consignados e são surpreendidos com uma contribuição extraordinária de déficit. E esta contribuição extraordinária de déficit, somada ao empréstimo consignado, ultrapassou a margem consignável de 30% que a lei estabelece para desconto mensal do aposentado. O que fez o tribunal? Mandou limitar aos 30%. Então é uma ação individual que o sujeito entrou dizendo o seguinte, olha, eu não posso ter um desconto maior que 30%. A lei proíbe isso. E aí o que acontece? Já cria uma situação diferenciada de um participante nesse equacionamento, já furou o equacionamento. Já furou. De modo que, né, eu só estou querendo dizer aqui, né, sem entrar em questão, que existem N questões a serem discutidas no plano individual. Então, quando me faz a pergunta assim, ó, quem é associado à EPET já está contemplado na ação da EPET? Sim, os associados da EPET estão contemplados naquelas ações em que a EPET ajuiza, e ela ajuiza mediante assembleias que a autorizam a fazer isso e ela é legitimada a isso, mas essas ações coletivas não excluem a possibilidade da discussão de cada um dentro da sua característica pessoal. Tá? Aí a outra pergunta, tentar ser rápido aqui, porque senão eu vou... Aqui diz a pessoa não tem a identificação, aqui diz, no caso de entrar com uma ação para assustar o pagamento de contribuições, se houver o deferimento de uma tutela antecipada e depois essa tutela é revertida, pode haver pagamento acumulado das contribuições? Sim, pode ocorrer, existe esse risco. Por isso que eu não sou favorável a simplesmente entrar com uma ação para parar de pagar as contribuições. Eu acho que a ação que tem que ser ajuizada, e eu sempre digo isso quando eu falo com meus clientes, é uma ação de suspensão da eficácia dessa cobrança enquanto este déficit não for apurado como deveria ser, ou seja, apurar a real dívida da PET e tudo mais. Claro que o cliente pode optar por fazer uma consignação dessas contribuições em juízo, né, para evitar essa surpresa de amanhã depois ter uma reversão de uma tutela antecipada e tem que pagar um valor acumulado de contribuições. Mas isso aí são questões, eu acho, que tem que ser analisadas sempre numa relação cliente-advogado, que foge um pouco da generalidade da nossa reunião aqui. A outra pergunta diz o seguinte, quem não repactou tem que pagar o equacionamento? Eu acho que essa pergunta já está contemplada no que eu disse. Claro que tem, todo mundo que faz parte do plano tem essa obrigação, porque o plano é mutualista, aquilo que eu falei, é uma poupança mútua. Então, tanto quem repactuou como quem não repactuou. Há também a pergunta de por que a Petro se esforçou tanto em levar para a Justiça do Trabalho, para tirar da Justiça do Trabalho e mudar a competência para o STJ. Bom, aqui é claro, né, na Justiça do Trabalho, essa matéria de previdência complementar era interpretada à luz do direito do trabalho. Né? E o direito do trabalho, todo o ramo do direito se estrutura em cima de um princípio. E o princípio que informa o direito do trabalho é o princípio da tutela, da proteção do trabalhador. Então, tudo que se interpreta no direito do trabalho vai ser um desdobramento desse princípio. E um dos princípios, subprincípios que decorre do princípio da tutela é o da condição mais benéfica. O que eu quero dizer com isso? É que, uma vez estabelecido no contrato uma determinada condição contratual, eu só posso modificar para melhorar a vida do trabalhador, nunca para prejudicar, para alterar. Então, dentro desta ótica, havia muito sucesso nas demandas, porque quando a gente entrava com a ação na Justiça do Trabalho, o tribunal era obrigado sempre a optar pela norma regulamentar mais favorável. Então, na hora de calcular o benefício, se optava pelo regulamento mais favorável ao trabalhador. Na hora de calcular os reajustes, se aplicava como desdobramento do princípio da tutela um subprincípio chamado princípio da primazia da realidade, que é o princípio que diz que prevalece o fato sobre a forma, ou seja,
O que está no plano dos fatos é que interessa. Então, se a gente conseguisse provar que aqueles níveis salariais, na verdade, eram um mero reajuste salarial, concedido ao pessoal da ativa, o juiz do trabalho dizia, olha, no plano da verdade dos fatos, isso aqui não é nível coisa nenhuma, isso aqui é um reajuste. E concedia ao aposentado. Então, dentro desta ótica, nós tínhamos um sucesso praticamente absoluto na Justiça do Trabalho. Quando esses processos foram deslocados para a Justiça Civil, para a Justiça Comum, logo que chegaram, nós ainda tivemos uma visão mais esperançosa, porque a Justiça Comum ainda aplicava o Código de Defesa do Consumidor, que tinha os mesmos princípios do direito do trabalho. Ocorreu, no entanto, que eles logo modificaram esse entendimento e disseram, olha, o Código do Consumidor só para a previdência aberta. Na fechada, não. Na fechada tem que aplicar o direito civil mesmo, puro. O que é o direito civil puro? O direito civil pressupõe a igualdade das partes, pressupõe que quem contrata tem absoluta liberdade de contratar, né? No direito civil vigora esse princípio, quer dizer, nós somos iguais, contratamos o que quisermos, desde que não estejamos contratando nada que seja proibido, se nós somos capazes, mas o direito civil exige que esse contrato seja sempre de boa fé, né? E é isso que está sendo descumprido, é isso que nós temos que mudar, mostrar nas ações, é isso que nós pretendemos mostrar nas ações que a FENASP vai fazer. Quer dizer, todo esse equacionamento, como bem diz eu acho que em outras palavras foi isso que o Rogério Derby, né, o Dr. Rogério falou, quer dizer, que esse equacionamento não é um equacionamento de boa fé, porque é um equacionamento que não está partindo, não é, do real valor do déficit, quer dizer, não considera as dívidas que a Petrobras tem com a Petros, ignora a cláusula do artigo 48, inciso 9º, quer dizer, todas essas questões. Tá? Depois, uma última pergunta, eu não consegui compreender muito bem aqui, diz que, de acordo com informações que circulam, a lei não prevê nem obriga que as contribuições extraordinárias sejam escalonadas, na verdade. Eu acho que é isso, essa é a pergunta, esse escalonamento. Tá? Então, aqui está questionando o fato de que o equacionamento do déficit está sendo proporcional ao valor que a pessoa recebe da Petros. Eu, nesse aspecto, eu não vejo nenhuma ilegalidade da forma de cobrança do equacionamento, porque o próprio regulamento, quando trata das contribuições normais, ele faz essa distinção, ele faz tetos de contribuição. Então, eu acho que esse ponto não seria o ponto juridicamente contestável do equacionamento. Tá? Pois não. Uhum. Sim. Sim. Aham, sim. Sim. Então, eu acho muito interessante isso que a senhora está trazendo. Para mim, é um assunto que eu tenho que estudar. E direito é isso, a gente é estudo, né? Não existe direito sem estudo, a gente tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Não, o que ela questiona é o seguinte, que haveria uma ilegalidade nessa forma de cobrança das contribuições proporcional ao ganho, porque no equacionamento, quem paga mais, quem ganha mais vai pagar mais, quem paga menos vai pagar menos. Então, o questionamento é o seguinte, se isso não seria ilegal. Eu, aparentemente, pelo que eu conheço e pelo que conheço do regulamento da entidade, não vi nenhuma ilegalidade nisso, porque o próprio regulamento da Petros ele já prevê contribuições diferenciadas pelas faixas de contribuição. Mas eu teria que estudar isso mais a fundo. Né?
Sim, eu gostaria de ter acesso a isso para estudar, porque a resolução que trata disso, ela também não proíbe, ela não é expressa sobre isso. Dá licença, Vergara, eu vou fazer intervenção. Atenção, vou fazer uma intervenção. A legislação fala claramente na proporção das suas contribuições. Fala assim, a lei fala assim. A lei diz que tem que ser pago pelos participantes, pela patrocinadora, pelos assistidos, na proporção das suas contribuições. E na Petros, a contribuição do participante é na proporção dos níveis salariais, mediante, majorante, minorante, mediante, majorante, sempre foi assim. Sim, mas, então não tem ilegalidade, não tem ilegalidade nessa. Um momentinho. Não, pera aí um instantinho. Olha só, vamos encerrar aqui, porque essa questão, como diz o doutor Vergara, momentinho. Isso vai ser estudado. Isso tem muito a ver com a questão do escalonamento que foi feito. O escalonamento entre quem paga mais, paga menos, isso está dentro da legalidade. O que está acontecendo é que no imposto de renda tem um desconto padrão, o que nivela faz com que esse escalonamento não seja tão progressivo, não seja tão onerado. Por exemplo, no caso do questionamento que foi proposto, quem ganhar 5 mil, se passar um pouco mais de salário, vai pagar 5 mil, 2 mil vai pagar 5 mil, porque passar R$200 do benefício vai pagar muito mais. Esse é o problema. O problema que está acontecendo é que quando você passa um pouquinho mais do seu salário na progressividade que foi estabelecido, você passa de contribuir com R$2.500 para 5 mil. Embora a diferença que você tenha é de R$200 ou R$100 entre um patamar e o outro. Essa questão é que eu acho que vai ter que ser realmente bastante discutida. Brandão, eu só penso o seguinte, que essa questão é uma questão bem importante que ela está trazendo, e eu conheço a norma que foi trazida, eu conheço a norma que foi trazida aqui, que fala da paridade das contribuições, e também existe divergência de interpretação dessa norma, porque também há quem interprete que a paridade de contribuições é entre patrocinador e participante, quer dizer, quando a lei diz assim, na proporção de suas contribuições, proporção entre participante e patrocinador, e não proporção entre participantes entre si. Então, isso é uma questão que também pode ser discutida, de modo que eu acredito o seguinte, que seria interessante nós pegarmos esse material, fazermos um estudo aprofundado, eu me comprometo a fazer isso, né, porque não existe de forma alguma a pretensão de fechar conhecimento aqui, muito pelo contrário. A ideia desse debate é abrir e conhecer mais. Brandão. Sim. Não é só isso, não. O absurdo é total. Posso? Não é só isso, o absurdo é total. Débora, você quer falar, Débora? Quero. Então fala. Queria. Deixa o Débora quer falar sobre esse assunto. Agora quero adiantar o seguinte, gente. Todas as contribuições aqui são válidas. Ninguém aqui é chato, ninguém é insistente, que não tem um motivo para isso. Então eu gostaríamos do seguinte, tudo aquilo que não for falado agora, mande e-mail para a gente, mande o que quiser, que nós precisamos de colaboração. Quanto mais colaboração tiver para os advogados estudarem, melhor. Não tem nenhuma contribuição que é negativa, não. Nem ninguém é chato, nem perturbador. Todo mundo tem o direito de falar e todo mundo tem o direito de botar os seus pontos de vista para a gente poder responder. É isso. Que fique bem claro que, em momento algum, eu estou defendendo este equacionamento. Desde o início ao fim da minha palestra, eu disse que este equacionamento é inconstitucional. Tá? Em momento algum, eu acho que o senhor não assistiu a minha palestra na parte da manhã. Então, assim, desde o início, eu disse, volto a dizer, que a forma como esse equacionamento está sendo feito é inconstitucional. Agora, não posso afirmar aqui, sem fazer o estudo dessa resolução que ela traz,
Algo que eu não examinei seria uma desonestidade intelectual da minha parte. Então, é isso. Rogério, fala aí, Rogério. Pessoal, ô Brandão, só para... Às vezes o pessoal fica meio apreensivo e meio afoito. Primeiro, nós estamos todo mundo do mesmo lado aqui. Com certeza. Esse é o ponto primordial. Vamos ter aqui algumas conclusões diversas, mas faz parte. Sites para vocês acessarem. Tem um site da Federação Nacional dos Petroleiros. Você põe lá FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, vai aparecer. Tem o da EPET. Tem o da Põe lá, PAP. só pôr no Google. A EPET, vai aparecer lá. Associação de Engenheiros da Petrobras. Da FENASP. Você põe, vai aparecer lá. Vai ter do GDPAP tem um site também, né? GDPAP tem um site. Todos esses, a gente vai encaminhar para os... Se for técnico, a gente caminha para os conselheiros sobre equacionamento. Se for técnico da seara jurídica, nós vamos encaminhar para o corpo de advogados responder. Importante, vocês deixarem o contato para ser respondido. Outra coisa, pessoal, temos grupo de WhatsApp, né? Eu não sei como é que funciona aqui no Rio de Janeiro, lá no LP a gente tem um curso de inclusão digital, mas é onde você consegue a resposta rápida, que são os WhatsApp. Todo site, se pegar da federação, tem os contatos lá dos diretores. E lá também você fala, olha, eu quero fazer parte de um grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo da Petros. Tudo isso é importante para a gente cada vez mais estar fazendo o alinhamento. Tem bastante pergunta dispersa, mas a gente quer fazer o alinhamento para lá na frente, pessoal, na hora que a gente convocar, a gente ir lá e travar aquela entrada até de presidente da Petrobras dentro da sede dele. Só vai trabalhar se nós deixarmos. Rogério, para falar para o Rogério Deve. Gente, suspense, né? Existe... eu estou discutindo isso com os atuários. A gente está... Existe um problema na forma de aprovada a contribuição. É o que a gente não tem ainda exatamente agora, nesse exato momento, eu não tenho. A gente está estudando isso. O que acontece? Aparentemente, o que está todo mundo percebendo aí é essa progressividade, essa situação bem parecida com a questão do imposto de renda, né? Mas o que eu tenho ouvido dos atuários que me assessoram é que essas contribuições têm muito a ver com as reservas matemáticas, com aquilo que já foi constituído, isso seria caso a caso, individualmente. Então, a contribuição dela é interessantíssima, e assim que eu tiver qualquer coisa que está quase pronto, essa análise está quase pronta, a respeito da forma da Constituição, da forma do pagamento, como se iria se calcular, porque é técnico, isso não é assim não, é técnico. Depende muito das reservas constituídas, daquilo de cada um individualmente, daquilo que cada um consumiu, daquilo que cada um ainda vai consumir, daquilo que cada um contribuiu. Está muito vinculado a isso. Então, ele foi embora? Foi embora? Então por que eu estou falando? Não, porque, veja, olha só. Posso garantir a vocês, gente, só um minuto. Posso garantir a vocês, mas garantir a vocês com muita certeza, que o Vergara em momento algum disse que ele, muito pelo contrário. E posso garantir ainda a vocês, mais ainda, que nós estamos vivendo, tanto quanto vocês estão vivendo, a amargura de vocês. Só que vocês vivem a amargura individuais de vocês. Nós estamos vivendo a amargura da quantidade do número que ele representa e que eu represento. Então, é muito maior. Cada um de vocês está passando um problema. Garanto que todos têm o mesmo problema aqui nessa sala, mas individualmente cada um tem um problema maior do que o outro. Só que nós estamos com essa bomba toda na mão. Então, a gente não tá dormindo. A gente não está diuturnamente. Então, não adianta também querer jogar a responsabilidade na gente, que não vai adiantar. Não vai adiantar. É assim, é como a Daete falou. Isso aqui é um grande voo comercial. Não tem ninguém na classe A. Se cair, vai cair para a FUP, vai para a FNP, pro raio que os parta. Então, tem que ter calma agora, coerência, estratégia, tem que ter apoio, representatividade. Por quê? Por quê? Porque a Varig, lá, o pessoal da Varig, do Aeros,
Só depois que aconteceu o que aconteceu, que foram dormir no saguão lá do Senado. Vocês ainda não precisam dormir no saguão do Senado. Não precisam. Igual a Postales. Mas tem que comparecer, tem que apertar. Eles têm que sentir o cheiro do hálito de vocês. Não escovem nem os dentes. No cangote. Porque senão não vai. É como eu falei lá, desculpa, Brandão. Mas é como eu falei, isso é um jogo, é político. É político. Está se dizendo ao judiciário, está se dizendo à sociedade uma inverdade. O plano de vocês não é inviável. É inviável, está se tornando inviável, porque a patrocinadora assim o quer. Foi o que eu disse. Por trás de uma venda de uma empresa estatal, primeira coisa que eles vão fazer é derrubar um plano de pensão, porque nenhuma estatal vai comprar nenhuma empresa vai comprar uma estatal com um plano de previdência, cheio de velho, cheio de gente que vai ficar velho. Não vai. Então, veja, agora é a hora de assim, eu já lutei. Mentira, vocês têm que lutar mais ainda. Escutem, a grande maioria, ele disse aqui que é uma situação minha muito particular e muito preocupante. A grande maioria dos ativos é CD. Para eles, tanto faz como tanto fez. Daqui a 10, 15 anos, aí eu quero ver. A reunião aqui é CD. Entendeu? Mas agora para eles não interessa. Então a grande massa, a dificuldade talvez que seja encontrada hoje de fechar de fechar a Petrobras, de fechar uma linha de produção, sei lá como, que eu não conheço muito bem, é porque quem tá lá é CD, o cara, ele não tá com o problema de vocês, mas foram vocês que criaram. Eu não tô aqui inflando vocês, não. Mas se não tiver apoio político, de esfregar o dedo na cara. Ora, na última vez que eu tive lá, na Aleste, tava o Lindenberg, tirando uma casquinha. Tava lá a Jandira Fegali. O meu partido é o meu clube de futebol. Eu não tenho partido. O meu partido é o partido do meu cliente. Assim como o Vergara, assim como qualquer outro aqui nessa mesa. Agora, a gente não consegue jogar uma bola sem uma plateia. Não queremos plateia. Queremos um número, massa. Por quê? Não saiu em nenhum jornal. As duas grandes intervenções que nós fizemos não saiu em nenhum jornal. Ele chamou a Reuters, chamou Deus e o Mundo, chamei Deus e o Mundo. Está proibido. Não, é uma censura que existe. Mas tinha 5 mil petroleiros na porta do... Não tinha. Tinha porrada, quebradeira. Não, tem que fazer isso, porque senão não vai adiantar. Então não adianta. Então a gente é técnico, mas se não tiver apoio, Cinedino, de todo mundo se conscientizar que tá no mesmo voo, não adianta. Não adianta, eles não vão... não tem pressão, eles já estão mortos. Então mostra que vocês não estão mortos. Ok, Rogério, obrigado. Muito obrigado pela intervenção. É o seguinte, gente. Porque aqui tá difícil, não vai dar tempo. Eu também não entendi. Aquela pergunta que ele fez, você está perguntando contigo aí. Faz a pergunta. A pergunta é a seguinte. Ele escreveu... Ele fez por esquerda, mas ele se lembrando, perdeu pessoal, aqui. que ele escreveu a pergunta, só que ele não foi respondido. Não, eu só estou esclarecendo, porque senão todo mundo vai ter direito de perguntar. É o seguinte, a pergunta dele, tava aqui no hall, aqui, aí o Vergara até falou com... Tá aqui ela. É que talvez a letra dele esteja difícil também, né? Vai, é. Não. Vem cá, Eu sei qual é a pergunta, Cinedino. Ele sabe qual é a pergunta, o Cinedino. Ô, Cinedino, ele sabe a pergunta. Ele sabe. Já sabe. Eu conheço a pergunta e a resposta está na própria pergunta. Alô? A pergunta que o Cinedino me faz é a respeito de uma ação que a Ambep estaria entrando, é isso? Você não está falando agora. A pergunta é a seguinte: que ações não devem ser feitas nesse momento para não prejudicar o nosso futuro, gente? A gente não pode deixar que levianamente o microfone aí na mesa entre com ação que depois vai prejudicar o coletivo de todo mundo. É isso que a gente fazer ação do tipo da FUP. Essa não poderia ter entrado. Cinedino, eu respondi isso quando eu falei do andamento que nós tínhamos que fazer. Que agora não tinha que fazer ação nenhuma, tinha que ser ação administrativa. Ação coletiva é só mandado de segurança quando for... Eu falei isso. Eu respondi a sua pergunta. Não, a pergunta é que ações não devem se fazer.
É que tinha uma pergunta aqui dirigida, então eu confundi. Tinha uma pergunta dirigida. Essa pergunta, a resposta está na pergunta do Cinedino. Quer dizer, existe uma limitação ética nossa como advogados aqui. Eu não posso estar fazendo avaliação de ação movida por outro advogado. Né? Eu não tenho como. Principalmente aqui, na Casa dos Advogados. Agora, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que as ações institucionais, elas são estudadas por advogados, e a gente não tem como pegar a cabresto dos advogados e dizer assim, olha, o senhor vai fazer a mesma ação que eu. Ó, o senhor é advogado do sindicato lá do Litoral Paulista, vai fazer a mesma ação que eu. O senhor é do Citramico, vai fazer a mesma ação que eu. Isso não é possível. O que é possível, nós promovemos, como estamos fazendo aqui, um diálogo entre advogados. E deste diálogo saírem algumas conclusões comuns. É isso que nós estamos fazendo. E ajuizando, agora, não existe isso de entre advogados, um advogado dizer para o outro como é que vai advogar ou o que vai fazer. Não. Agora, também tem o bom senso do cliente de saber procurar o seu advogado. É isso. Sim. Compadre, tem uma pergunta sobre isso. É o seguinte, gente, eu tenho que administrar o tempo. Nós temos só 20 minutos. É o seguinte, eu tenho que dar a palavra, para alguns dirigentes que estão aqui presentes. Eu vou dar a palavra ao senhor Agnelso, que é dirigente, faz parte da FNP. Vou dar a palavra ao presidente da FENASP, que está aqui presente. Vou dar a palavra ao presidente da PAP, que está aqui presente. Vou dar 5 minutos para cada um falar. O presidente da PAP está ali conversando. Ali, viu, Severino? Estou dizendo que eu vou dar a palavra para o senhor também. Então, eu tenho que administrar o tempo. Tem uma pergunta aqui que fala que deve ser associado. Eu não posso fazer plim-plim aqui de associação, nem propaganda, gente. Não dá para fazer isso. Mas a EPET esteve aqui, já distribuiu formulários aqui para quem quiser associado. Tem aqui a funcionária da PAP, está ali presente, que pode também orientar como é que se usa na PAP. Tem a orientação para todo mundo ser sindicalizado, para pertencer ao sindicato. Então não tem preferência. Agora, cada um deve procurar as entidades e ver qual é que é mais conveniente. Né? As ações institucionais, a cobertura a todo mundo. Já foi falado isso. Essas ações institucionais, coletivas, não precisa ser associado nem de sindicato, nem de associação. Os sindicatos ganhar ação coletiva, institucional, vai valer para todo mundo. Que a gente está defendendo o quê? Que o equacionamento não pode ser feito dessa forma. Então, para o equacionamento, não para todo mundo. Não é para só que é associado de A ou B. Está claro isso? Então, gente, quem deve se associar, deve ter informações, deve procurar associar sindicatos, associações, por favor, porque isso é importante não só por causa disso. Para dar representatividade. Representatividade é importante. Tá certo? O sindicato da FNP tem mais associados que o sindicato da FUP. Não tem ou não tem? Hein, companheiro? Quer dizer, os 5 sindicatos da FNP têm mais associados que os 15 da FUP. Então, eu diria que tem mais representatividade, tá certo? Então, é importante que se associem as associações e sindicatos para dar representatividade às direções e aos advogados que a representam. Então, está respondida essa questão de filiação, tá certo? Outra questão é o seguinte. Por favor, presta atenção. Com relação à questão do déficit estrutural, tem suas origens no período anterior a 2001. Não, as questões estruturais têm origem desde a fundação da Petro. E elas se agravaram e se tornaram realmente mais graves em 84, quando a doutora Geralda falou, quando a Petrobras resolveu, por livre iniciativa, fazer o FAT-FC, que é o quê? A média corrigida e o cálculo do benefício pelo salário da ativa. Isso só existe no mundo, só na Petro. No mundo, não tem nenhum fundo de pensão que tenha esse tipo de revisão de benefício com salário, com ganho real de aposentado. Não existe no mundo. Só existe na Petros.
E foi de iniciativa da Petrobras. Na ocasião, o Ministério da Previdência, eu tenho as cartas trocadas, as cartas do Ministro da Previdência, Petrobras, Petro, onde o Ministro da Previdência, o senhor Guterres, dizia que aquilo ia causar isso que está causando agora. Dizia em 85, dizia isso aí. E aí obrigaram a Petro a dizer o seguinte, a Petrobras dizia assim, não, isso foi feito pelos meus técnicos, isso aí não tem problema nenhum. O professor Rui Nogueira, que é o atuário que criou a Petro, foi contra. Nunca fez avaliação atuarial, incluindo o ganho real. Nunca fez. A Petrobras, então, o Ministério da Previdência obrigou a Petrobras, já que vocês estão garantindo isso, ponham no contrato. Aí a Petrobras foi obrigada a botar no contrato o inciso 10, que agora é 9, do artigo 48. Foi obrigado pelo Ministério da Previdência a dizer, se vocês estão dizendo que não vai dar déficit, essa questão estrutural, ponham no contrato. E eles botaram. E agora não querem assumir essa parte. Era a única coisa que se previa realmente de dar déficit estrutural, é transferência de ganho real de ativo aposentado. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, só na Petro. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo hoje, a causa estrutural, essa que está dando grande parte desse déficit, é proveniente, sim, de causa estrutural que a Petrobras se responsabilizou e não quer cumprir o que se responsabilizou. É isso aí. Essa é a questão. Então, a questão da influência não é em 2001, não. Vem desde 84. O déficit da Petro, em 1987, foi de 129% do patrimônio. Sabe quanto é esse déficit grandão agora de 22 bilhões? É 37%. Em 87 deu 129%. E quem pagou? Totalmente a Petrobras, porque disparou o gatilho do inciso 9 do artigo 48. Foi justamente, disparou em 87 o gatilho do inciso 9 e a Petrobras começou a aumentar as contribuições até sanar o déficit. A verdade é essa. Então, a questão do déficit estrutural, ele existe, mas sempre existiu, como se fosse um vírus como o da AIDS, que alguém tem a AIDS, mas ele não se pronuncia. A pessoa tem o vírus, mas ele só pronuncia. Por isso que eles disseram que qualquer subsistência patrimonial decorrente dessa alteração vai ser responsabilidade exclusiva das patrocinadoras. Porque aquilo era o quê? Era um vírus introduzido. E a Petrobras escreveu no contrato. E digo mais, teve 2 decisões do Conselho de Administração para isso. A primeira decisão, o texto, não atendeu. O Ministério da Previdência mandou voltar. E a Petrobras teve que fazer outro texto para aprovar 2 reuniões do Conselho de Administração da Petrobras, inédito na Petrobras, falando do mesmo assunto, da mesma decisão, com 2 textos diferentes. Entendeu? Esse texto que diz exatamente isso. Caso venha dar no futuro, que é o futuro hoje, em subsistência patrimonial decorrente disso que eu estou fazendo hoje, lá, eu me responsabilizo, eu e as demais patrocinadoras, na proporção das suas contribuições. Eram 15 patrocinadoras. Está claro para vocês isso? Está bem claro isso? Então a questão estrutural está respondida. E é de longa data, não é só de agora. Qual é o fundamento para aplicar? Eu estou respondendo essas perguntas, porque elas são técnicas. Eu pedi autorização para os advogados, depois eu vou encerrar para fazer a falação dos dirigentes que estão aqui presentes, alguns. Qual o fundamento para a aplicação da tabela progressiva, etc. Isso já foi falado, vai ser evidentemente atendido. Qual o fundamento para que o valor da contribuição adicional não seja considerado pela Receita Federal? Isso também já foi falado, já foi explicado, também vai ser verificado. A gente vai tentar, o Rogério Débora já falou sobre isso, né, Rogério? Vai fazer, hein? Isso, então vai ser visto. Sabendo que a alienação da limitador operacional do teto não foi aplicação de benefício, que essa é a remuneração global, que aconteceu o seguinte. Os conselheiros que aqui estão presentes, Cinedino, Fernando Siqueira, Tedesco e eu, colocamos várias vezes por escrito, várias vezes no Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, que o cálculo, o pagamento do benefício estava errado porque existia um bloqueio incorreto. Foi há anos, não é de hoje, tem anos. Até que eles resolveram fazer o desbloqueio, que é o seguinte.
Quando se implantou o sistema mecanizado, tinham 2 cálculos para fazer. O cálculo aritmético, para quem entrou na Petros até 84, tinha direito a 2 cálculos, o aritmético e o corrigido. Quem entrou na Petros depois de 84 é só o cálculo corrigido. Quando se implantou o sistema mecanizado na década de 90, a Petros não tinha mecanização, não tinha informatização, foi implantada na década de 90. Quando se implantou isso, quem desenvolveu o sistema deixou uma chave para você só calcular o benefício corrigido. Por quê? A inflação era alta, não havia necessidade de fazer os 2 cálculos. O cálculo, pela média corrigida, era infinitamente maior do que o aritmético. Então, para não ter 2 trabalhos, era simplesmente fazer os cálculos para a média corrigida. O que aconteceu em 94, 95, foi que acabou a inflação. Então, todo mundo que se aposentou depois de 95 e que entrou na Petrobras, na Petros, antes de 84, tinham direito aos 2 cálculos. E muitos não foram na justiça para reclamar disso aí. Existiam N ações na justiça, o que nós já falávamos isso lá no Conselho Deliberativo e tal. Até que eles passaram a pesquisar, e estão perdendo todas as ações. Mas nós estamos falando isso há anos. Aí verificaram que era um erro mesmo sistêmico, ou seja, aquilo era errado. Então tinha que destravar o sistema. Para destravar o sistema, o que acontece? Calcula todo mundo para trás, e calcula para trás-mente, como dizia aquele prefeito, né? O para trás-mente, que é financeiro, e o para frente-mente, que é atuarial. Quando calculou para frente-mente, o que aconteceu? Deu 3,5 bilhões de impacto na conta. Aí tinha que pedir autorização no Conselho Deliberativo. Eu vou destravar aqui, mas vai impactar no passivo trabalhista, no déficit, 3,5 bilhões. Foi autorizado. Autorizado o quê? A dali para frente. Errado. Tinha que fazer 5 anos para trás, que a Justiça permite. Decidiram depois fazer 5 anos para trás no financeiro, ou seja, para trás-mente. Isso não tem impacto atuarial, tá? Mas esquecer dos RGs, que é a pergunta aqui. E nós continuamos a batida lá. E decidiram, estão fazendo uma proposta, a diretoria está preparando uma proposta para o Conselho Deliberativo para destravar os RGs. Vai dar déficit, vai aumentar o déficit. Deu para entender? O déficit de 2017, 2018 já vai ter um impacto maior, porque vai destravar também o pagamento dos RGs. Está bem clara a pergunta para vocês? Isso chama-se estrutural. Isso é estrutural, é da estrutura, porque isso veio o quê? Aumentar o benefício. Quando se fez o grande risco na MS, a gente não teve que pagar mais no grande risco. Então, quando você tem uma coisa melhor, tem que pagar mais. No caso desse destravamento, todo mundo vai ser reajustado a mais, vai ter que pagar a conta estrutural, é o quê? Meio a meio, é isso aí. Bom, está respondido todas as perguntas. Eu agora não tenho mais pergunta para responder, eu vou dar a palavra primeiro ao companheiro Agnelson, que é dirigente do Sindicato de Pará, Amazonas, Maranhão, Paraíba e os demais que o universo permite, né? Por favor. E tem depois o presidente da FENASP depois vai falar, tá certo? E o presidente da PAP. Hein? Não, às 15 horas nós vamos recolher. Então, por favor, Agnelson. 15 horas tem que receber. Liga aí, ó. Vê se você dá uma. Tem que ligar, Guilherme. Aí. Só lembrando. Estou de. Aqui? Diga. Só lembrando que nós temos que. Eu vou entregar aqui. Nós temos que entregar a sala, o salão, o auditório, 15 horas mesmo, porque nós temos outro evento depois aqui. Então, estou só lembrando aqui. Boa tarde a todos os companheiros e as companheiras. A gente sabe que começa a esvaziar o auditório e atentamente eu acompanhei esse debate. Eu fui conselheiro da Petros durante 12 anos, ou com Silvio, ou com o Tedesco, sempre com os outros conselheiros eleitos, como Paulo Brandão, Fernando Siqueira e todos os demais. E sempre, nos nossos votos, o voto do Silvio, o voto do Tedesco, ele é taxativo em colocar todas essas questões desse déficit. A gente sabe que
Hoje ainda tem 27 mil ações contra a Petros. 27 mil. Ela já foi 29, está solucionando só os níveis, já vai beirar aos 3 bilhões. Aí tem outras dívidas aí, que colocada aqui, como a questão da RMNR, que no momento que acelerar o processo, vai dar lá no alto. A questão dos níveis, os níveis que foi lançado, como o início dele em 2003, executado em 2007, para ter uma ideia, teve um reajuste na questão do tal de DIPARA, que era do 201 ao 401, ele mudou a característica, que é a nomenclatura do plano, ele aumentou numa variável de 3% a 71%. Isso aí é uma ação que é movida, o Vergara tem e outros têm, essa ação movida contra a patrocinadora e a Petros. Nós não podemos aceitar que ela patrocine a questão do acordo de níveis, por exemplo, e quando ela violou frontalmente o artigo 41 e a conta é jogada para a gente pagar. E aqui a gente tem que ser claro, se é estrutural ou se é conjuntural, a gente tem que ser muito claro aqui. Nos últimos 14 anos de gestão, onde foi colocado essas questões todas, tinha um comando, companheiros. Tinha uma responsabilidade dos governos, Lula e Dilma, onde colocaram um montoeiro de gente dentro da Petros para administrar e passaram a não cobrar mais as dívidas. O Maurício França Rubens, quando coordenador da federação, nós fizemos cobrança de dívida. Eu era o diretor financeiro dessa tal FUP, que eu às vezes nem chamo mais pelo nome, ajudei a criar, mas não tenho coragem de chamar, eu chamo de coisa ruim. Então a gente lá cobrou oficialmente essas dívidas. Ele assumiu 2 anos depois no governo Lula e nunca mais quis cobrar a dívida da patrocinadora, nenhuma dívida. E isso aí, companheiros, tem que dar o nome e endereço e processar essas pessoas no número do seu CPF. Porque a lei é clara nisso. Ela diz que é obrigado os dirigentes de um fundo de pensão a cobrar toda ou qualquer dívida existente. Por isso, companheiros, a gente está aqui hoje e eu fiquei muito satisfeito, eu sei que todos estão, com a presença maciça dos senhores. Às vezes a gente, quando chama aposentado e pensionista para uma atividade e depois diz que tem meia dúzia de gato pingado, se a gente da ativa tem uma extrema dificuldade de colocar as pessoas para fazer o debate, imagine a gente ter que trazer aposentados que já deram mais da metade de sua vida, companheiro, por essa empresa, que trabalharam a vida toda. Ainda tem gente que, mas esse cara nunca fez greve. Ele não fez greve, mas ajudou a construir essa empresa, que a gente não pode aqui acreditar que ela não tem a mínima condição de pagar um déficit desse. Ela tem registro lá no balanço que eu pago, como ela fez com a OR, que só em 2028 passa a pagar um montante de fato. E aí já morreu todo mundo. E para concluir, a gente quer conclamar todos os advogados aqui presentes, todos e qualquer, sendo associado ou não, das federações, das entidades de aposentado, para se unir e lutar para derrotar a política desse governo que está aí e dos seus antecessores, porque são eles os culpados de tudo. Muito obrigado. Obrigado. Agora, uma saudação do presidente da FENASP, sou Mário Eugênio e Severino, da APAP. Severino, cadê você? Boa tarde a todos e a todas. A minha falação aqui, FENASP, como presidente da FENASP, é com um intuito só, conclamar a união. Eu vi a falação do companheiro Agnelson. O companheiro Agnelson é ativo, é dirigente de um sindicato. Nós, que hoje estamos aposentados, também dirigimos nosso sindicato, e nós sabíamos que quando convocávamos os aposentados, a maioria não aparecia, e dizia, como nós ouvimos aqui, que os nossos advogados esclareceram. Eu já fiz minha parte. Hoje, nós não podemos dar esse luxo. Nós, como representantes de todas as associações do Brasil, em nome da FENASP,
nosso papel hoje aqui é esse: levar essa mensagem a toda a associação. O que nós vimos aqui pelos defensores da lei, nós não temos a condição de fazer enfrentamento com a Petrobras, corpo a corpo. Mas nós temos sim a condição de até proibir o presidente entrar na sua sala. Se nós nos conscientizarmos, chegar na porta do Gerab, chegar na porta da refinaria, e essa gama de trabalhadores, que aqui estão presentes, querendo lutar pelos seus direitos, se fizer uma corrente humana, lá não entra ninguém. Com que respaldo, companheiros? Com o respaldo dos companheiros nativos, com o respaldo da liderança sindical, por trás, assessorado pelos seus advogados, para até evitar que um de nós seja preso pela polícia. Se nós fizermos isso, nós vamos ter êxito. Não o êxito de barrar a questão do equacionamento, mas para dar sustentação à ideia dos advogados, que é amenizar a situação. É isso que nós precisamos. E em nome de toda a associação, eu agradeço a presença dos senhores aqui, que já passou por aquilo que eles estão passando, os ativos estão passando hoje, e precisamos estar unidos e levar essa mensagem para seu companheiro que não pôde aqui estar presente. Leva a mensagem. Peça para na próxima reunião estar aqui presente, para ouvir a viva voz o encaminhamento do nosso advogado. É isso que eu tinha a dizer a você. Muito obrigado, companheiros. Severino. Quem é o próximo? Já? Já acabou. Posso encerrar? Só o Severino encerra. Pessoal, boa tarde. Eu acho que ficou muito claro tudo que nós ouvimos, presenciamos aqui, que é necessário, é um dever, é preciso que estejamos unidos para fazer frente a tudo isso. Não podemos e não devemos deixar nossos direitos serem usurpados. É preciso trabalhar por isso. Nada no universo é parado, meus amigos. Nada. Não adianta que você imagina que vai se aposentar e vai ficar parado o dia todo vendo televisão e fazendo todas as coisas que você gostaria de fazer no tempo de criança. É preciso agir. E agir é vida. Precisamos trabalhar por isso. Entendeu? Então vamos nos unir, vamos estar juntos sempre. Porque cada um de nós precisamos estar junto ao outro para sermos mais fortes. E isso é inevitável e isso é preciso. Muito obrigado, boa tarde. Passa a palavra ao nosso conselheiro da OAB para fazer o encerramento do evento, por favor. Então, eu quero falar aqui dizer aqui da minha satisfação, minha alegria em ter participado junto com vocês aqui deste evento. Afinal de contas, eu também sou advogado de petroleiros e nós fazemos parte da mesma luta, dessa mesma batalha. A Ordem tem muita satisfação em realizar esse tipo de evento. Quero especialmente homenagear e destacar aqui as palestras dos meus colegas advogados. É a advocacia contribuindo com a luta dos trabalhadores, contribuindo com vocês nesse momento tão difícil em que a palavra do advogado, a avaliação do advogado se faz presente, se faz necessária e é necessária e importante. Então, em nome da OAB, eu estou dando como encerrado esse encontro aqui e, além disso, nos colocando à disposição para a realização de outros eventos que necessários. Essa casa é de vocês, contem com a Ordem, contem conosco e vamos em frente. Muito obrigado, boa tarde. Senhor conselheiro. Para quem não anotou, tem os endereços aqui dos sites, ok? A gente providenciou os endereços do site, dá tempo de anotar, tirar foto, que facilita, e pode entrar em contato conosco que atenderemos aí e responderemos todas as perguntas. Vai ser. Isso é ano que vem?